Vamos falar sobre exames médicos ocupacionais, mais precisamente sobre ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Nós vamos falar um pouco sobre exames admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e exames demissionais. Existem alguns exames que eles não podem ser realizados, pois não valem como critério para admitir ou não um empregado. Um desses exames é o teste de gravidez, o teste de esterilização e o exame de HIV. Vamos falar um pouco sobre exames admissionais. O exame médico admissional ele deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma as suas atividades. Ou seja, a empresa abriu uma vaga e apareceu uma pessoa para ser contratada. Essa pessoa vai ser selecionada, vai passar por uma entrevista. Antes que ele dê início às atividades, ele vai realizar o exame médico admissional. A função do exame é determinar se o funcionário ele está ou não apto a realizar aquela atividade. Então, antes de iniciar a atividade, ele obrigatoriamente necessita fazer o exame admissional. Nós temos o exame periódico. O exame periódico, ele vai ficar determinado no PCMSO. Ele pode ser realizado por um intervalo de 12 meses, por um intervalo menor. Quem vai determinar esse intervalo será o médico do trabalho. Então, o periódico, ele será seguir um cronograma que está determinado no PCMSO. Mudança de função. Esse exame médico, ele deverá ser realizado antes da data da mudança de função. Se o funcionário está exposto a um determinado risco e ele for transferido para um outro posto de trabalho, um outro setor, onde ele vai se expor a riscos diferentes, é obrigatório que antes dessa alteração o funcionário realize o exame de mudança de função para ver se ele está apto a realizar a nova função. Retorno ao trabalho. O exame de retorno ao trabalho ele deverá ocorrer no primeiro dia de volta ao trabalho, quando o funcionário estiver ausente por um período igual ou superior a 30 dias, por motivos de doença, acidentes de natureza ocupacional ou não, ou parto. O funcionário não necessita fazer o exame de retorno ao trabalho após o retorno de férias. Exame demissional. O exame demissional ele deverá ser realizado obrigatoriamente dentro de um prazo de até 10 dias, a contar do término do contrato desse colaborador. Desde que o último exame ocupacional dele tenha sido realizado a um período superior a 135 dias, caso sua empresa seja do grupo de risco 1 ou 2, e 90 dias para a empresa do grupo de risco 3 e 4. Vamos conhecer um pouquinho o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, e entender qual é a sua finalidade. De onde vêm as informações que devem constar no ASO? Então, nós temos aqui um atestado de saúde ocupacional. Esse aqui é um dos modelos, né? Existem diversos modelos, só é necessário, não existe um modelo padrão, só é necessário que se siga alguns critérios exigidos pela NR7. Então, nós temos que ter aqui nesse campo os riscos ocupacionais. Então, onde eu tiro essas informações? Da onde eu tiro a informação do risco ocupacional?
Essas informaçõezinhas, de onde eu tiro? Do PPRA. Essas informações vêm lá do PPRA, onde vai constar os riscos ocupacionais que esse colaborador está exposto. Em cima desse risco PPRA, a gente determina quais são os exames ocupacionais que esse funcionário irá realizar. E essas informações eu tiro de onde? Eu tiro essas informações do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ou seja, como eu costumo brincar, o PPRA é o pai, o PCMSO é a mãe e o ASO é o resultado dos dois. O ASO é o filho. Não tem como ter o filho sem ter o pai e a mãe. Alguma coisa nesse filho vai ficar faltando. E neste caso, são os riscos ocupacionais e os exames determinados. Então, os dados obtidos nos exames médicos, ele vai gerar também um prontuário clínico, onde vai ter aquela fichinha de anamnese, onde o médico faz diversas perguntas, faz uma série de questionamento para o funcionário. Esses itens, ou seja, cópia do ASO e a ficha clínica, ou quando o funcionário faz exames complementares, tudo isso junto gera um prontuário médico. E esse prontuário médico deverá ser arquivado por um período mínimo de 20 anos. Mas aí como que acontece? Como que isso acontece? Para a sua empresa ter a garantia de que os atendimentos que os seus funcionários realizaram geraram esse prontuário médico e que esse prontuário ficará arquivado, é necessário que a sua empresa tenha um contrato com uma assessoria para prestar esse serviço. Portanto, nem sempre você faz os exames, se você não tem contrato com a assessoria, mesmo que você faça sempre com a mesma assessoria. Mas se você não tiver um contrato de guarda e conservação desses prontuários, esses prontuários não existirão. E numa necessidade, num processo trabalhista ou algo que você necessite do histórico do seu colaborador, nesse caso, não terá. Então, para que você tenha esse tipo de... que seja cumprido essa norma, para que seja cumprido essa questão da guarda dos prontuários gerados no atendimento dos seus funcionários, é necessário que a sua empresa tenha um contrato com uma assessoria para a realização desse serviço. Os custos com o ASO é de responsabilidade do empregador. Mesmo que a empresa não tenha uma assessoria e precisa que o funcionário faça um exame e ele fala, olha, precisa procurar uma clínica para você fazer o exame. Em a grande maioria dos casos, o funcionário vai, faz o exame, paga e aí depois a empresa reembolsa. Isso seria a forma correta. Ou a forma mais correta ainda é que a empresa tenha uma parceria, tenha um contrato com uma assessoria, onde esses exames são realizados, onde esses exames são todos bonitinhos e arquivados. O que é ASO avulso? O ASO avulso, ele não consta os riscos ocupacionais e ele não consta os exames complementares que os funcionários irão realizar. Mesmo porque, nesse ASO, se é avulso, é porque a empresa não tem o PPRA e porque a empresa não tem o PCMSO. Exame ocupacional é só o exame clínico? Não. O exame ocupacional, ele engloba exame clínico e exames complementares. O que vai determinar a necessidade ou não da realização de exame complementar são os riscos ocupacionais a qual o funcionário está exposto. Entre em contato conosco para maiores informações. Telefone 11 4614 6775. Nosso WhatsApp corporativo é o 11 99628 2260. Pode entrar em contato também através do nosso e-mail comercial@acetramed.com.br.
aguardem os novos e os próximos vídeos. Obrigada.